Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje então nós vamos ler Provérbios 17:22, diz assim: O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É um versículo pequeno, mas aqui tem um grande entendimento, revelação de Deus para nós. O remédio, gente, ele foi feito para quê? Para curar a pessoa. E o remédio, ele traz a cura. Então nós podemos ver que neste versículo da Bíblia, é aqui Deus fala que a alegria, ela cura. Ela cura. Se a gente ler ali em Provérbios 15:13, diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza o espírito se abate. Então, para você ver que o coração, quando está alegre, o rosto, o semblante da pessoa é um. Mas quando ela tem tristeza, o espírito se abate. A pessoa anda cabisbaixa, entristecida, não sorri, passa, nem cumprimenta os outros na rua, porque ela está dessa forma. Em Provérbios 15:15 diz assim: Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Banquete. A alegria do coração, gente, ela pode e ela traz cura. Você pode achar que não, mas traz cura sim. Porque muitas pessoas hoje, você não crê na Bíblia? Então, a palavra diz aqui que a alegria, ela é cura. Mas, olha o que diz aqui. O espírito abatido faz secar os ossos. Secar os ossos, gente, isso aqui é algo muito sério. Mas o coração alegre, ele é um bom remédio. Porque não é eu que estou dizendo. Está escrito que a alegria é bom remédio. Se é bom, quer dizer que funciona. Alegrai-vos no Senhor, Paulo disse, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Em meio às dificuldades, Paulo, ele se alegrava, ele cantava louvores na prisão, sofrendo açoites, naufrágios. Ele não perdia a alegria do coração dele. E a gente vê que a maioria, gente, de pessoas que foram internadas ou que são internadas em clínicas com estados depressivos, síndromes, né? Com pessoas que perderam o controle da mente muitas vezes e foram chamados até de loucos, né? Então, por quê? Porque a maioria dessas pessoas sofreram por ansiedade, preocupação, depressão. E elas ficaram tão preocupadas até um ponto em que elas ficaram extremamente tristes, pessoas que chegaram a perder o controle da mente, pessoas que às vezes não sabiam nem o que diziam mais, porque elas não tinham alegria. Elas deixaram a preocupação, culpa, angústia, ansiedade, medo, tudo tomar conta da vida dela. Ela deu espaço, ou seja, ela deixou que a alegria saísse e deu espaço a todas essas coisas no coração e na vida dela. E a gente sabe que a tristeza, ela pode causar muitos danos à saúde, gente. A pessoa, eu vou ler aqui, né, o versículo para você novamente. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ele também diz que o abatimento faz secar os ossos. Entenda por que as pessoas sofrem hoje reumatismo. Por que as pessoas sofrem de artrose, de artrite, fibromialgia?
Doenças psicossomáticas, gente, muitas vezes doenças psicossomáticas. Mas a reumatismo, artrite, artrose, isso tudo são pessoas que viveram e vivem cheias de ansiedade, cheias de preocupação, ficam abatidas com facilidade, porque não estão se alegrando no Senhor, ao contrário, têm mais consciência do natural do que do sobrenatural. E é fato. Às vezes pessoas que não conseguem liberar um perdão, estão ali remoídas de mágoa, de ódio, gente. O ódio gera o quê? Tristeza. O ódio gera o quê? Rancor. Um rosto que não é formoso, uma face que não é alegre. É uma pessoa que transmite no seu semblante o que ela sente no coração dela. E vale a pena andar em fé. Para ter fé, a gente precisa ter conhecimento da palavra de Deus. E se conhecer o que Deus diz, você ficará alegre e descansará nele. A palavra diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele diz: lançando para mim toda. Não é só uma parte daquilo que te aflige. É tudo o que se levantou para te afligir, para roubar tua paz, para roubar tua alegria, para tirar tua paz de espírito, para te deixar nervoso, preocupado, ansioso. Lança para ele. Diga: Senhor, a situação é essa aqui, Pai. Mas eu coloco nos teus pés, eu coloco aos pés da cruz e eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E a paz que excede todo entendimento, ela está na minha vida e no meu coração. E dizer: Satanás, aqui não. Você não vai roubar minha alegria. Você não vai roubar a minha paz. É verdade. Tem até um livro, né, que foi escrito que diz Ladrões da Alegria. Vários motivos roubam a alegria da vida de uma pessoa, gente. Luto, um espírito de tristeza que começou a entrar na vida dela através de uma ansiedade, um pânico, uma síndrome do pânico. Gatilhos são disparados muitas vezes, paralisando a pessoa. Por quê? Porque ela não lançou para Deus todo o cuidado, toda a ansiedade dela. Jesus disse: troca o teu fardo comigo porque o meu é leve. Se o fardo está pesado, joga para ele, diz Jesus: vamos trocar aqui, Pai. A tua palavra diz que se o meu fardo está pesado é para mim trocar com o Senhor, porque o seu é leve, então troca comigo, Senhor. Esse fardo aqui eu não tenho forças para levar sozinho. E muitas vezes a pessoa não faz isso. Ela começa a entrar em desespero, ela começa a se abater, ela começa a se desesperar, perde a fé, se abala, começa a falar o que não deve, porque é o que o diabo quer, que você mine o teu coração e a tua mente, para que você comece a lançar sementes, para que você comece a gerar as dúvidas na tua mente, as dúvidas no teu coração, e daí você vai lançando, você vai falando. Aí você se torna um inconstante, que a palavra diz que esse não receberá nada do Senhor. É isso que o diabo quer, que você fique duvidando, que você não creia, que você fique falando, que você fique igual aquele homem que é lançado de um lado para o outro como a onda do mar, como a palavra fala. É aquele que ouve a palavra, mas não pratica ela. Se a alegria do Senhor é a minha força, ela é a minha força, ela é o remédio, ela é a minha cura. Busque no Senhor. Mas você precisa reconhecer que você necessita disso. Eu já falei aqui que um dia eu sofri por pouquíssimo tempo. O diabo quis colocar depressão na minha vida, mas eu ainda não estava firmada em Cristo, eu já tinha aceitado Jesus, mas eu não frequentava a igreja, eu não ouvia a palavra. Mas quando eu fui acometida daquele espírito de tristeza,
que eu fui consultar, o doutor me deu aquele antidepressivo e eu fiquei igual uma morta-viva. Aí que eu perdi totalmente a vontade de sorrir. Eu fiquei assim, ó. Aí, eu estava escutando um louvor, um CD, e Deus começou a falar comigo através da letra daqueles louvores, e eu fui falando com Deus, eu disse, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Deus mandou uma amiga lá na minha casa para me convidar para irmos na igreja que o falecido pai dela frequentava. E eu fui. E ali, eu vim de lá, abandonei aqueles antidepressivos, acho que nem sei se eu tomei uma semana. Aí eu recebi o remédio principal, Jesus, a cura. Quando eu entendi que ele levou tudo sobre si, que isso aí não era meu, eu disse, ó diabo, pega isso e fica pra ti. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, não se esqueça disso. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, achando a quem possa tragar. Pois é. Ele vai tentar de várias maneiras te tirar do foco, te tirar da presença, fazer com que você não ouça a palavra, ou você vai ouvir, não vai praticar, ou não vai prestar atenção, ele vai tentar te desviar, fazer que até mesmo dentro da igreja venha o pensamento do problema que se levantou na tua vida, para que você fique pensando no problema e você perca o foco da palavra que o pastor ou a pastora, enfim, quem estiver ali pregando. Porque é naquele momento que o Espírito vai agir, é naquele momento que a palavra vai vir te vivificar, vai te dar força. Eu lembro que um dia eu estava numa luta, gente, terrível. O diabo, ele não queria que eu ficasse aqui nesta cidade para onde eu havia vindo trabalhar. Mas eu vim porque eu tinha orado, foi falar com o meu pastor na época e ele me deu aquela palavra. Irmã, a paz de Cristo deve ser árbitro no teu coração. Se a senhora está em paz, amém. Se a senhora não está, não vá. E eu estava em paz e eu vim para cá. Gente, aí a luta começou e o diabo fez de tudo para que eu fosse embora daqui. E um dia, nossa, ele trabalhava, ele lançava na minha mente que eu tinha vindo pela minha vontade. E assim ele foi. E eu orando, eu dizendo, Senhor, me mostra. Se eu vim pela minha vontade, eu quero que o Senhor me perdoe. E Deus, eu tinha ido no culto, aquele dia eu não fui trabalhar como obreira, era o dia que eu ia para buscar. E o pastor deu uma palavra. Aquela palavra foi o energético para minha vida que eu precisava beber. Gente, eu me levantei, daí eu fui no final lá, conversei com a esposa dele, ela me disse, pois é, irmã, eu vi que a senhora estava meia pensativa, eu vi que a senhora estava, eu ia chamar a senhora para nós conversarmos, mas que bom que Deus falou através da palavra. Por quê? Porque eu estava pedindo para Deus uma direção. A gente sofre investida, sofre. E aí, quando o Espírito Santo me deu aquela palavra, que eu bebi, eu tomei posse dela, eu me levantei, comecei a repreender, a orar, dizer, olha aqui, diabo, pega a tua mentira, tudo que tu tem tentado lançar na minha mente, tentando me convencer de que eu fiz o contrário, está tudo anulado, a tua mentira está repreendido em nome de Jesus. Pega o que é teu e sai da minha vida. Desapareça. E ali Deus começou a operar. Deus começou a trabalhar. Porque o diabo queria que eu fosse embora daqui por quê? Para que eu não vivesse o plano e o propósito que Deus tinha para mim e tem para mim aqui nesse lugar. Mas eu vi que pelas investidas, as lutas foram terríveis que eu passei de cara. Mas Deus sempre foi comigo. Deus nunca me deixou faltar nada. Ele nunca me deixou ser envergonhada. Eu nunca trazei um aluguel, nada. Deus assim, ó, cuidou de mim o tempo todo. Por quê?
porque eu estava fazendo a vontade dele e não a minha. Como Satanás tentou me convencer muitas vezes. Mas quando eu entendi que eu estava aqui não pela minha vontade, mas pela vontade dele, porque eu sempre pedi a direção de Deus para tudo que eu fosse fazer e tudo que eu faço. Mas aquele demônio ali tentava, gente, na mente, para roubar minha alegria, para roubar minha paz, para me entristecer. É assim que Satanás age. Mas ele é astuto. Só que nós precisamos nos alimentar da palavra. Aquela palavra me trouxe aquela alegria, aquele vigor de volta que eu precisava. A alegria do Senhor me fortaleceu, me renovou. Quando Deus me deu a resposta, não, você está aqui porque eu te trouxe para cá. Você não veio pela tua vontade. Nossa, era só o que eu precisava ouvir na minha vida. Aí eu disse, ó, capeta, aqui não. É verdade. A gente tem que se levantar contra o inferno. Satanás tem que saber quem você é. Quando você pisa no chão, o diabo tem que saber, com esse aí eu não posso. Lá no livro de Atos fala sobre os filhos de Seva. Homens que tentaram expulsar demônios, mas eles não tinham intimidade com Cristo. E aqueles demônios, quando eles disseram, eu vos conjuro, eu vos expulso pelo Jesus que Paulo prega. Gente, os demônios olharam para ele e disseram assim, para eles, né, que eram os filhos dele, de Seva. Eu bem sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são. E ó, o laço pegou. Leia lá em Atos, a palavra diz que eles saíram nus e envergonhados. Por quê? O inferno tem que saber quem você é em Cristo. Você precisa saber qual é a tua identidade em Cristo, que você é filho, que você é servo, que Ele é o teu Senhor. E nada vai te abalar. Por mais difícil que sejam as lutas, são sim, não são fáceis. Mas se eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu vou passar por um processo, gente. Crescer dói. Mudar dói. Transformação dói, por isso que muita gente fica acomodada no seu cantinho, remoendo o passado, remoendo mágoa, remoendo coisinhas, porque não quer que mexam na ferida para curar. Porque uma ferida, ela tem que tirar aquela casca, porque debaixo a ferida tá verde, ela só cria casquinha em cima, mas embaixo tá verde. Tá doendo. Ali precisa colocar o remedinho para que ela seja curada de vez, para que vire uma cicatriz, para que você vá olhar e vai dizer, eu sobrevivi, eu venci isso. É. Só que as pessoas, elas não querem mudar. A escolha é nossa. Ou eu mudo, ou eu subo de nível, ou eu saio desse estado em que eu estou e vou viver o sobrenatural. O natural eu não quero, o natural eu vivo todo dia, eu quero viver o sobrenatural de Deus para minha vida. Como diz aquele louvor, eu quero viver o algo novo. Eu quero viver isso que Jesus tem para me dar. A palavra diz em Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Mas é se você ouvir é diferente de escutar. Escutar, a pessoa escuta, mas não presta atenção. Quantas vezes a gente está falando aqui? Às vezes eu digo pro meu marido, tô falando com ele assim, você precisa... Hã? Escutar? Escuta. Mas ouvir é diferente. Quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus e ela pratica, ela come e bebe o melhor dessa terra. Mas se ela só escuta, como lá em Tiago está escrito, e não pratica, ela é semelhante ao homem insensato. É aquele que não vai receber nada de Deus. Aquele que ouve, não pratica. Quando Deus diz, libera o perdão, fulano. Não. Só fica ali.
Pois é, vai ficar assim e não vai receber nada de Deus, porque a palavra fala inúmeras vezes que se você quiser algo, primeiro você vai lá e se reconcilia com o teu irmão, libera o perdão. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que mais Deus diz ali? Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu quiser o perdão de Deus, eu tenho que perdoar primeiro. Não é um sentimento, eu não senti no meu coração de perdoar, você nunca vai sentir. Perdão é uma decisão, perdão é uma escolha. Jesus, quando ele estava sendo crucificado, ele podia ter dito assim: manda aí uma legião de anjos, Pai, e mata tudo esse povo aí. Não, o que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Só Jesus. É só Jesus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu Jesus no trono. Ele viu Jesus e ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado. Já pensou? Ele viu, ele sabia que Jesus estava ali esperando ele. Vem, Estevão, ele não estava nem aí para as pedras. Ele estava só olhando para Jesus e dizendo: Senhor, tô indo para a glória. Alegria, até na hora daquele homem morrer, ele não perdeu a alegria. Porque ele estava vendo para onde é que ele ia. Ele sabia para quem é que estava esperando ele. Ele fez o mesmo que Jesus. Perdoa, eles não sabem o que fazem. E quantas vezes as pessoas ficam ali amarguradas, ressentidas, cheias de doenças psicossomáticas, remoendo, sofrendo, fazendo tratamento até de câncer, na quimioterapia, na radioterapia, porque não querem liberar um perdão. Eu morro, mas não perdoo. Quantas vezes eu já ouvi isso? E realmente morrem e não perdoam. É muito triste isso. É muito triste isso, gente. Então é algo muito sério. A alegria, ela é o remédio para a nossa vida. É o remédio. A tristeza, ela faz secar os ossos, ela bate o espírito da pessoa. Ela mata, gente. Ela mata a pessoa. Se ela não tiver a alegria de Deus, a presença de Deus, o amor de Cristo no coração dela, se ela não é capaz de olhar para o outro com o mesmo amor que um dia Jesus olhou para mim, olhou para você, então eu tenho que olhar para o outro e ver uma alma. A palavra diz que ele nos amou primeiro. É olhar para aquela pessoa que está sofrendo, que está nas trevas, na mão do diabo, e dizer: Senhor, alcança essa vida. Que essa pessoa seja alcançada por ti, Pai. Que ela pare de ser perturbada e de perturbar os outros. Que ela tenha paz. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer, gente. E se a gente conhecer o que Deus diz, a gente fica alegre, a gente descansa nele. E você não viverá triste, não viverá com depressão, né? Quantas pessoas, né, que vivem assim. Agora, quem anda pela fé não vive ansioso, não vive sem paz, sem alegria, não vive... Tem saúde, tem paz. Alegria é boa para a saúde. A ciência já comprovou isso. Uma vez nos Estados Unidos, né, eles falaram muitos anos atrás que um homem havia recebido um diagnóstico de câncer. Aquele homem foi e comprou vários filmes de comédia e começou a assistir. Ele disse que ele ia morrer rindo. E ele recebeu, gente, um diagnóstico, ele tinha poucos dias de vida. E ele disse: se eu morrer, eu vou morrer rindo. Ele comprou todos os filmes que tinha. Ele passava o dia inteiro rindo. E o homem riu tanto que ele foi curado. Ele foi curado. De tanto que ele riu. Ele sorriu, aprendeu a sorrir. Tem pessoas que desaprenderam a sorrir na vida. O diabo gostaria que todos morressem de tristeza.
enlouquecidos de preocupação. Ele gosta de vê-lo tão cheio de preocupação a ponto de você não pensar nem em Jesus sequer. É verdade, gente. Essa é a meta dele: matar, roubar e destruir. Destruir sonhos, roubar alegria, roubar o prazer da pessoa de ir na casa de Deus. A pessoa vai esfriando. Davi disse, o salmista ali, ele falou: me alegrei quando disseram que eu iria à casa do Senhor. Quantas pessoas não têm alegria de sair de casa, de caminhar, dizer vou na igreja hoje. Nossa, ontem à noite com aquele frio que estava aqui, nós fomos no culto, nós fomos na igreja, ouvir a palavra. Que presença, que bênção, que alimento que nós recebemos, gente. Por quê? Porque a gente não olhou para o frio, a gente olhou para Jesus. Nós vamos lá ouvir a palavra nessa noite, cultuar o nosso Deus, que é sobrenatural o que aconteceu lá. Então, lembre-se de que a alegria do Senhor é nossa força. E o Espírito Santo, ele me ensinou que sem alegria nós não temos força para resistir a Satanás. E se a gente permitir que a tristeza nos envolva, você estará no território dele. É na tristeza que o diabo opera. Quando você tiver um sintoma em seu corpo, não fique triste, não se deixe abater. Você precisa de força, e como você ficará forte? Alegrando-se no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é a força do seu poder? A alegria é o poder do Espírito. Portanto, quem irá se fortalecer é você mesmo. Eu não posso fazer isso por você, somente por mim. O fruto da alegria sempre pode ser manifestado mesmo quando tudo está contra você. Não é preciso sentir vontade de rir. Mas algumas pessoas pensam que ficar arrepiadas, não. Mesmo sem a carne ter vontade, você precisa rir pela fé. Comece em voz alta, faça ha, ha, ha. Ri da cara do diabo. Se o espírito não se move, eu vou movê-lo pela fé. Dê uma risada na cara do diabo. Diga: olha aqui, Satanás, ó, ha, 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 para você, o meu Deus é maior. Começa a rir dentro de casa. Fala ha, ha, ha. Debocha da cara do inferno. Ri para aquela situação que se levantou e diga: meu Deus é maior do que você. Não existe problema maior do que o nosso Deus. Então que você fique com esta palavra, que ela venha te fortalecer, que ela venha ser aquele energético que você estava necessitando, que você beba dele, que você beba desta palavra, que você se embriague do Espírito, da presença de Deus, da alegria do Senhor na tua vida, e não perca a tua paz, não perca o foco. Permaneça firme na palavra e no propósito do Senhor. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas, e que elas tenham a sua força renovada no Senhor. Que elas venham, Pai, sorrir. Que elas venham rir da cara do inferno, do diabo, dos capetas, dos demônios que têm se levantado contra a vida dela, Pai. Que ela fique declarando que o Senhor é maior, que Jesus já curou, que Jesus já libertou, que o Senhor é com ela, que o Senhor é o Senhor da vida dela. Que ela declare isso na cara do inferno, Pai. E que ela viva em paz, em alegria, Pai. Porque só a tua alegria nos fortalece, Senhor. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso estado, no nosso país, cuidando de nós, cuidando, Senhor, do nosso povo, provendo o milagre, provendo tudo que essas pessoas necessitam, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.